João 11:25. Quem estava conosco na oração das 6:30? A Débora estava, né, Débora? Você colocou um monte de nome lá, né? Isso mesmo. Senhor, tenha misericórdia da minha vida e me ajuda, porque eu quero ser usado pelo Senhor Deus. A tua palavra será lida, Pai, mas a tua palavra, ela é vida. A tua palavra é alimento. A tua palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Ela é como um martelo que quebra a pedra grande. Ela é como fogo que limpa, que purifica, que destrói o mal, as impurezas. Me usa, eu te peço. Concorda? Diga amém. Amém. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Veja, eu não vou pregar sobre o Lázaro, ainda que esse texto ele foi extraído da história do Lázaro. O Lázaro era um amigo de Jesus, que adoeceu e veio a falecer. Foi sepultado, ficou 4 dias na sepultura. Jesus chegou lá, no 4º dia, deu uma orientação para os familiares e amigos removerem a pedra da sepultura, e quando a pedra foi removida, Jesus liberou uma voz, uma palavra de comando que ia mudar a história daquela casa, daquela família, daquelas pessoas naqueles dias e até os dias de hoje. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Pelo poder da palavra, o morto ressuscitou. O poder da palavra. Esses dias eu estava conversando na casa do Emerson, com a Carla, com as crianças. Nós estávamos conversando, fui fazer a visita e ali nós conversávamos, e nós falávamos disso, do poder da palavra, poder de vida e poder de morte, poder para curar, poder para deixar a pessoa enferma. Então a palavra, ela tem um poder, e a palavra, ela pode tanto colocar uma pessoa em pé, quanto a palavra pode colocar uma pessoa acamada, deitada, adoecida numa cama. A palavra pode mudar uma história, pode mudar uma situação. E aqui a palavra tirou o morto de dentro da sepultura. Lázaro, vem para fora. Mas o texto que nós lemos, no verso de número 25, ele diz que quando Jesus ainda estava a caminho, a irmã do morto, Marta, ela vai ao encontro de Jesus. E ali há aquele sentimento que eu já passei, Fernanda. Você já passou, talvez, Celinho. Aquele sentimento de que parece que não tem o que fazer. Parece que a vitória, ela não vai chegar. Alguém já se sentiu assim alguma vez? Viu alguma situação na sua vida ou à sua volta, e a situação parece que não ia ter jeito? Alguém já se viu assim? Parece que a derrota, ela era certa. Parece que a vergonha, ela era certa. Mas de repente você colocou a sua confiança em Deus e começou a buscar a face dele, e a orar, e a esperar nele. E como que do nada a bênção chegou. A Marta estava assim, a Maria estava assim, as irmãs do Lázaro, Cauê, elas estavam assim, elas estavam desanimadas. Elas olhavam para aquela situação e elas não acreditavam que Jesus podia fazer alguma coisa.
Tanto que uma delas chega a dizer: se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Veja, e é aí que Jesus conversa, e é aí que Jesus fala assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus, ele está dizendo o que para elas? Ele está dizendo: não desanimem jamais, não desacreditem nunca, por pior que esteja a situação, vocês precisam acreditar. Deus tem poder para mudar histórias, Deus tem poder para mudar situações, Deus tem poder, Melissa, para fazer o impossível. Deus tem poder, Vânia. Às vezes nós ficamos assim, sabe aquela situação dentro de casa, que parece que a pessoa está decidida a fazer a coisa tudo errada. Você já ficou assim alguma vez? Parece que a pessoa que está com você, o seu familiar, aí no fundo está chegando bem, está limpo o som, tá jóia, vocês estão entendendo? Está chovendo aqui, para você que está em casa, aqui está chovendo, e faz um barulhão do lado de fora. Pois bem, você já se sentiu assim? Aquela questão na casa, às vezes, que não ajusta, é o casal que não dá jeito, que não entra num acordo, parece. É o filho que resolve desobedecer, e desobedecer, e desobedecer. É a filha que toma a decisão de fazer tudo errado, e se você vai falar alguma coisa, ela fica brava com você. É na empresa, você se esforça para fazer as coisas certinhas, mas parece que quanto mais você se esforça, dá tudo errado. É na sua empresa que você está se esforçando para fazer o melhor para o seu cliente, mas parece que quanto mais você se esforça, mais o cliente fica insatisfeito, mais o cliente ele insiste em querer negociar, jogar com você, procurando levar você a acreditar que a sua mão de obra não é legal, que o seu produto não é de qualidade e assim por diante. É aquela questão que a pessoa vai para o médico e faz o exame, e no exame parece que os números eles não são dos mais favoráveis, né? O Vanderlei chegou a trazer exame para nós que os números não eram favoráveis, não é, Vander? A Rose, o exame, o diagnóstico não era favorável, mas a fé continuou sendo utilizada, Natália. A fé continuou sendo utilizada. Às vezes é assim. Você olha e tudo que você vê está negativo, como costuma falar, está dando ruim. Você se esforça, mas parece que quanto mais você se esforça, Vera, mais a coisa fica feia. E é aqui que Jesus ele fala para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, por pior que a situação esteja, vai ver o milagre acontecer. E é isso que Deus encheu meu coração para conversar com você na noite de hoje. Por pior que a situação esteja, acredite que o milagre vai acontecer. O Lázaro estava na sepultura, estava morto. A Bíblia diz que ele estava até cheirando mal. Mas Jesus Cristo operou o milagre na vida daquele rapaz, na vida daquela família, na vida daquela cidade, daquela região. Jesus Cristo mudou a história, e Ele continua mudando até os dias de hoje. A Bíblia conta que um dia estavam Eliseu e o moço do profeta, muito provavelmente Geazi, que era o auxiliar do profeta.
Eliseu e Geazi, eles estavam numa tenda, e eles estavam cercados pelo exército da Síria. O moço, o chamado Geazi, ele acordou logo pela manhã e foi sair da tenda para dar aquela espreguiçada gostosa. Hoje eu vi o Luiz Felipe, antes dele acordar, ele estava por acordar, mas ele deu uma espreguiçada gostosa na cama. Ele é escandaloso igual eu. Eu falei, mas esse rapaz é muito escandaloso. O Geazi, ele saiu da tenda, Miriam, para dar uma espreguiçada, para ver como que as coisas estavam. Sabe o que ele viu? Ele viu o exército da Síria, todos cercando ele. Eles queriam pegá-los, queriam fazer mal para eles, para o Eliseu, para o Geazi. Ele estava cercado por um exército que queria fazer mal para a vida deles. E o rapaz volta logo para dentro da tenda e fala, Eliseu, Eliseu, o que foi? O que foi? Tem muita gente lá fora que quer nos pegar, muitos soldados. E o Eliseu, ele fala uma coisa, ele diz, Senhor, ajuda ele a enxergar que o Senhor está conosco. Se ele conseguir enxergar isso, basta. E o Eliseu volta para olhar lá fora e vê carros e cavalos de fogo. A palavra do homem de Deus, mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. O fim da história eu vou contar aqui, depois você vai ler 2 Reis, capítulo 5, se eu não estiver enganado. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Se não for o capítulo 5, é o capítulo 6. O final da história, o Eliseu pega o rei, aquele que queria fazer o mal, o mandante, e leva diante dos soldados de Israel. A circunstância, ela era desesperadora, mas o final da história foi de vitória para aquele que colocou a confiança em Deus. E assim eu vou finalizar minha conversa com você. A circunstância na casa da Marta e da Maria era desesperadora, mas Jesus Cristo, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A palavra é de contexto escatológico, a palavra é de contexto que leva a pessoa a entender que quem está em Jesus, mesmo que morra, não vai viver eternamente morto fisicamente, mas vai viver espiritualmente. Mas a aplicação, ela se dá dessa forma, porque a morte, quando nós falamos de morte, nós falamos de dor, de tristeza, de angústia, de sofrimento e assim por diante. E Jesus está dizendo, aquele que crê em mim, vence o pior dos sofrimentos, o pior das dores. E é assim que eu quero finalizar, orando com você. Você se coloca em pé, por favor? Se coloque em pé. Agora é hora de nós orarmos. Agora é hora de você levar o seu pensamento a Deus. Na casa da Marta e da Maria, era luto. Na casa da Marta e da Maria, era choro, era dor. O Lázaro estava morto, mas ele permaneceu morto? Não. Ele ressuscitou. Na sua casa pode ser que hoje você esteja chorando, mas você vai ficar chorando para sempre? Não, porque a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem. E eu quero declarar, pelo poder que há no nome de Jesus, que os seus dias de choro estão contados.
estão contados, porque a bênção de Deus está sendo liberada sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Converse com Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, é em nome de Jesus que eu oro, Pai, com meu irmão, com a minha irmã, tantos que estão aqui no templo, quanto aqueles que estão em suas residências, alguém talvez até mesmo no trabalho. Eu oro declarando a vitória, profetizando o impossível, o milagre, o sobrenatural, profetizando a Deus a tua bênção, para a glória, para a honra, para o louvor do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que a Marta, a Maria, outras pessoas que amavam Lázaro e os demais familiares estavam chorando, tristes, desanimados. Mas o Senhor entrou com providência e mudou a história daquela família. E é assim que eu quero orar e declarar na noite de hoje, que o Senhor está entrando com providência, está mudando a história dessa casa, está mudando a história dessa família, está mudando a história desse homem, está mudando a história dessa mulher, está mudando histórias na noite de hoje, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aquilo, Pai, que eles têm colocado diante do Senhor, eu quero declarar: a vitória vai mudar essa história, vai mudar essa vida, e ele, ela vão cantar o hino da vitória, para a glória, para a honra, para o louvor do teu santo e bendito nome. E você diga amém, Jesus.